Bom dia a todos. Eu vim aqui, eu acho que realmente visualiza melhor e é importante. Primeiro, parabenizar o deputado Romário. O deputado Romário, que é um homem, né, que tem, como atleta, sempre teve sua personalidade dentro de campo, também tem tido a sua personalidade na condição de parlamentar e como deputado. E aprendemos a conviver e a lhe conhecer e posso dizer que hoje somos amigos, até porque me prestigiou os meus 50 anos indo lá no estádio, onde eu comecei com 14 anos de idade nas categorias de base no Grêmio Bagé. E fez um gol, na mesma goleira que o Pelé marcou um gol, no passado, há muitos anos. Então, tenho certeza que hoje, pela condição de presidente que está conduzindo temas importantíssimos, e eu quero, cumprimentando o Delei que está aqui, o Darley que estava aqui conosco, né, o Jovair, nós, secretário Toninho, temos hoje no Congresso Nacional uma representação forte de parlamentares que ou conheceram e conhecem o futebol dentro do campo e conheceram a estrutura como funciona o futebol brasileiro, e hoje parlamentares como dirigentes de federação, aqui estão as federações, a Federação Gaúcha de Futebol representada pelo diretor financeiro, está aqui o presidente da federação aqui representada, Weber aqui, né, importante a CBF estar presente. Estamos debatendo alguma coisa que há muito tempo o futebol brasileiro necessita. Que nós criticamos muito, muitas vezes nós falamos, mas entre as ideias e a filosofia, transformar na prática tem uma distância muito grande. E eu sempre digo, eu estou no meu segundo mandato como deputado federal, que um projeto tem 4 etapas, 4 fases. Uma é no campo das ideias, né, que muita gente fala, mas às vezes a gente não consegue. A segunda grande etapa é colocar essas ideias no papel, transformar num projeto. O deputado Vicente Cândido trouxe aqui uma proposta a ser trabalhada e com uma base importante. Depois vem a terceira etapa, que é colocar esse projeto em execução. E a quarta é tirar os resultados. E o que eu estou falando aqui para o futebol brasileiro, dentro dessa proposta, ele vale dentro do que eu percebo e atuo como parlamentar em relação a todas as áreas de competência legislativa. E é importante a nossa participação, e eu fico feliz porque nós fizemos várias reuniões, né, informais, umas iniciadas lá no Jovair, depois já reuniões formais com o nosso presidente Romário, já tivemos a rodada com o nosso secretário de futebol, tivemos com o ministro. Também quero dizer a todos que faziam 2 anos exatamente que nós não conseguimos a regulamentação da reformulação da Lei Pelé. E a gente, quando consegue as coisas, parece que muita gente não valoriza, mas nós temos que valorizar. Nós trabalhamos muito, primeiro para ampliarmos e melhorarmos e aperfeiçoarmos a legislação, e precisava da regulamentação, e traz avanços importantíssimos, na minha opinião, exatamente sobre a reformulação da Lei Pelé, que foi José Rocha o relator, e eu estava como presidente nesta comissão. De posse da regulamentação lá, da reformulação da Lei Pelé, ela já traz o reconhecimento do clube formador, porque o título do nosso seminário, ele tem um enfoque, né, de recuperação dos clubes e da estrutura sobre o aspecto financeiro e dívidas, nós não queremos usar essa palavra, né, mas na estruturação do futebol e onde passa também pela estruturação da base e da organização do futebol como um todo. Inclusive o secretário Toninho fez vários comentários sobre necessidades amplas ou de vários pontos que nós temos que aperfeiçoar. E eu queria dizer, então, inclusive fiz uma manifestação junto na presença do ministro do Esporte, Aldo Rebelo, dizendo a ele que para o esporte, indo além do futebol, para as modalidades olímpicas também, a regulamentação da Lei Pelé já nos traz avanços importantíssimos, inclusive recursos, porque dos prêmios da loteria. Agora, me referindo à questão
que nós estamos tratando, que inclusive eu não tinha informação, mas me falaram agora informalmente, eu não peguei bem o início da fala do Vicente Cândido, que é a inclusão das federações também nessa proposta. Né? Por quê? Porque existe situação também de federações, e aí a gente tem que ver a origem, né, em relação a pendências que existem. Mas a essência é os clubes. A essência é o fortalecimento dos clubes, que é tirado dessa condição de dívida ou de pendências financeiras, vamos chamar assim. A proposta e o projeto que aqui é apresentado, e que vai, né, ser debatido, ele traz exatamente no seu bojo a essência de substituir, que tem sido a linha que serviu para as universidades agora recentemente, que foi trocado 90% das dívidas das universidades por bolsas a estudantes que ingressam na universidade. No futebol, é exatamente você fazer a transformação para esse investimento na base, investimento na formação. E eu queria também dizer que, se somando a isso, nós temos também uma iniciativa que é na Lei Geral da Copa, artigo 29, e eu tenho insistido nisso porque lá nós colocamos recursos no artigo 29 para que dos lucros que a FIFA vai obter no Brasil, nós também tenhamos um pouco de recursos para colocar na formação, aí nas estruturas, na construção dos CTs, para os clubes de posse, de resolver a sua condição financeira e estruturar os clubes a partir da reformulação da Lei Pelé, do conceito de clube formador, de ser remunerado, e inclusive quando é vendido o atleta para o exterior pela sua formação, ali dos 14 aos 20, para os 21 anos, que é a essência, chegando até 5% do valor da transação de venda desse jogador, e isso significa reestruturar os clubes, porque não adianta e não tem como o clube organizar a sua base, e o futebol também, na minha opinião, ele hoje está sendo formado, os clubes muitas vezes pegam o recurso, contratam vários jogadores e formam uma equipe para disputar um campeonato. E nós precisamos atuar na base, porque talvez uma parte da carência que nós estamos tendo até de atletas, né, mas principalmente de craques, é porque nós não estamos dando oportunidade no Brasil. E se nós tivermos os clubes organizados no âmbito de todas as unidades da federação e fortalecendo o apoio à organização dos clubes, que claro, cabe cada um ter competência em gestão, mas resolveu o passado, em todos os segmentos, na agricultura se fez isso, nas universidades se fez isso, e tem que deixar um legado à Copa do Mundo e não pode passar esse trem e essa oportunidade. Então a legislação é oportuna, o aperfeiçoamento dela, é lógico que nós vamos indicar e localizar pontos que até mesmo discutidos possam, num segundo momento, termos que reformular. Mas o que eu quero dizer é que nós não podemos perder a oportunidade. Né? É como se a bola estivesse no pênalti, né, e nós temos que chutar e fazer o gol, porque é o momento para nós realmente, né, ajudarmos, contribuirmos na estruturação do futebol. E a estruturação do futebol passa por uma estruturação efetiva dos clubes. Não existe futebol sem os clubes. E as federações, por isso estou falando nas federações também, porque elas fazem a organização. E falamos no caso da nossa CBF, é claro, que ela que faz, né, a gestão maior dos campeonatos, e aí tem também lá o futebol feminino, enfim, tem várias vertentes. Eu só queria comentar assim do meu entusiasmo, porque eu sou autor de um projeto exatamente nessa questão da Lei Geral da Copa, depois compartilhado com o deputado Romário, incluindo os jovens, ele incluindo, e nós fomos coautor, e vários parlamentares nós subscrevemos a inclusão para a prática esportiva das pessoas ou jovens que tenham deficiência, e a FIFA vai obter um lucro grande, né? Eu imaginava aí perto de 1 bilhão, outro dia o deputado Romário, né, deu um dimensionamento numa das nossas reuniões que poderá ser 3 bilhões. Que bom que o lucro seja grande, mas vamos deixar uma parte desse resultado para uma injeção na veia da organização do futebol. E injeção na veia é trabalhar na organização da base. E é organizar os clubes. E aí,
não estamos falando só dos grandes clubes. Nós estamos propondo para incluir, né, os grandes que já estão, sem exclusão, mas os médios e pequenos clubes do país, para que nós tenhamos, então, inclusão social, formação de cidadania e atletas de desempenho e formação e celeiro de craques. Então, eu queria apenas fazer um comentário sobre o entusiasmo que nós temos em relação a essa legislação e que, né, por esse esforço de lei, é um dos entusiastas muito forte também em relação a esse aspecto, e há muito tempo, quando aqui eu conheci deputado também já falando, Jovair já falando, nós que estamos há mais tempo aqui no Congresso, sobre a questão dos clubes, do futebol, da organização, e eu imagino que vai ter várias etapas. Nós não vamos querer, de uma hora para outra, acertarmos tudo, acertarmos o calendário. Agora, a essência, né, para que o futebol brasileiro resgate o seu patamar, é 2 eixos. Reestruturação, né, financeira e organização dos clubes, que uma parte a gente ajuda e outra parte os próprios clubes, os gestores que vão fazer, e a outra é fundamental, que é a base, que é na base que você vai gerar e difundir e formar vários atletas, e assim que vão saindo os nossos talentos e os nossos craques. Que, aliás, sem clubes organizados não tem oportunidade. Meia dúzia de clube tendo CT, é isso que estava havendo no Brasil. Poucos atletas e um fluxo e um funil. Quando nós tivermos horizontalidade no futebol brasileiro, nós vamos ter verticalidade, nós vamos ter qualidade. Eu tenho certeza disso. E eu falo, né, com propriedade, porque eu venho de categoria de base, fui profissionalizado, fui treinado pelo Filipão, tive outro dia lá nos meus 2 clubes, e tenho, né, no meu DNA também, embora uma carreira breve, mas depois de cheguei aqui ao Congresso, eu tenho me dedicado como prioridade essa Comissão de Esporte e Turismo. E temos nos dedicado, quando a gente vai fiscalizar as obras dos estádios, a gente vai para fazer o esclarecimento juntamente com o esclarecimento da sociedade. E também eu estava conversando com o Weber ali, deputado Romário, eu sou autor, né, para que o presidente da CBF venha, em algum momento, fazer a discussão de alguns temas específicos. E nós vamos propiciar esse momento, e é importante, porque em todos os sentidos nós temos que fazer a construção para que nós possamos ter cada vez mais o futebol brasileiro em destaque. E se ele não está melhor, né, nós soubemos as razões. Agora, é responsabilidade nossa, cada um fazer o nosso papel. Então, eu deixaria como última mensagem a questão de nós priorizarmos, sim, em termos cronológicos, em termos de tempo. Né, para que porque aqui nessa casa, ou nas 2 casas, Câmara e Senado, quando a gente prioriza, a gente consegue encurtar e abreviar o tempo para aprovar um projeto de tamanha importância, né, e com os aperfeiçoamentos que vai ter. Não está aí o Vicente Cândido, eu tinha umas perguntas para ele, né, porque todos nós temos um pouco de dúvida, né, mas, consequentemente, assim, quando ele tiver, a gente pessoalmente vai fazer. Era isso, muito obrigado. Muito obrigado, deputado.